Aqui estão 10 relatos fora do comum, destacando pessoas que desafiam diariamente as fronteiras dos limites físicos. Através de suas trajetórias inspiradoras, elas nos demonstram que nossa mente possui um poder infinito, capaz de superar qualquer provação corporal. Número 10. Craig Lewis, o homem sem pulso nem batimentos cardíacos. Nossa grande jornada começa com uma desconstrução biológica da fronteira fundamental que separa-te a vida da morte. Historicamente, o batimento regular do coração continua sendo o metrônomo sagrado da existência. Quando o pulso se apaga, o silêncio se instala definitivamente. No entanto, em 2011, Craig Lewis abalou essa certeza absoluta. Acometido por uma amiloidose cardíaca devastadora, seu coração agonizante foi removido pelos cirurgiões do Texas Heart Institute e imediatamente substituído por um dispositivo revolucionário de fluxo contínuo. Esse aparelho impulsionava o sangue através de sua vasta rede vascular sem gerar nenhum batimento nem o menor pulso palpável. Durante várias semanas, Craig viveu consciente, capaz de se comunicar de maneira fluida e de brincar normalmente com seus entes queridos. Sua sobrevivência extraordinária demonstrou que a vitalidade humana não está obrigatoriamente ligada a um ritmo cardíaco orgânico clássico. Ela reside, na verdade, em um movimento energético contínuo, redefinindo assim nossa própria concepção de vida. Essa façanha tecnológica inédita abre, a partir de agora, perspectivas fascinantes sobre as formidáveis capacidades de adaptação do nosso organismo biológico diante do impossível mais absoluto, expandindo os limites da ciência moderna. Essa história única mostra que a tecnologia pode recriar a própria essência da vida humana de uma maneira inimaginável. Número 9. Kaylee Motes, a ausência invisível e a luta pela identidade. Enquanto algumas ausências corporais se impõem imediatamente ao olhar, outras permanecem invisíveis, aninhadas no mais profundo da percepção íntima de si. Essa é a difícil luta de Kaylee Motes. Diagnosticada aos 18 anos com a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, Kaylee descobriu que nasceu sem útero, sem colo do útero e sem canal vaginal. Em uma sociedade que associa apressadamente a feminilidade à fertilidade, essa revelação provocou um grande abalo identitário nessa brilhante jovem. No entanto, Kaylee recusou-se a deixar que esse vazio anatômico interno ditasse seu valor pessoal. Ao optar por falar publicamente de sua condição com dignidade, ela quebrou tabus seculares e formulou uma mensagem moderna. A feminilidade de forma alguma se mede pela biologia, mas provém de uma força de alma. Sua trajetória constitui uma defesa vibrante de uma plenitude espiritual que ultrapassa amplamente os limites físicos da anatomia humana. Com isso, ela inspirou milhares de mulheres em todo o mundo ao redefinir corajosamente a feminilidade moderna. Ao se expressar livremente, ela devolve a esperança a todas aquelas que se sentem diferentes e excluídas da sociedade por causa de seus corpos. Seu coragem inspira respeito e redefine a autoestima para sempre de maneira incrível. Número 8. Cassidy Hooper, um olhar interior sobre a beleza do mundo. O rosto humano é nossa principal interface de comunicação, o espelho sagrado através do qual projetamos nossa humanidade e pelo qual os outros nos identificam. Nascer sem olhos e sem nariz, como Cassidy Hooper, parece condenar de imediato um ser à escuridão e a uma solidão social insondável. No entanto, essa corajosa jovem originária da Carolina do Norte transformou sua existência em um manifesto inspirador de autonomia pessoal, graças ao seu mantra lendário. Não preciso que seja fácil, só preciso que seja possível. Apesar de inúmeras e complexas cirurgias reconstrutivas que visavam moldar-lhe um nariz, a verdadeira beleza de Cassidy reside em sua conquista heróica de independência.
Formada na universidade e apaixonada por rádio, ela demonstra com brilhantismo que a visão não é um processo puramente ocular. É possível ser privado de olhos físicos e, ao mesmo tempo, possuir uma visão de vida muito superior, provando assim que a ausência de traços convencionais nunca apaga o brilho da alma humana tão resiliente. Sua trajetória de vida é um exemplo de tenacidade para todos aqueles que passam por provações insuperáveis, mostrando que nossa mente é a única senhora absoluta de nosso destino. Ela irradia por sua força moral e sua alegria de viver. Número 7. Zion Clark, a vitória absoluta da vontade sobre a fatalidade social e biológica. A trajetória de Zion Clark nos confronta com o imenso desafio de um início de vida marcado pela rejeição e pelo isolamento. Nascido nos Estados Unidos, com a síndrome de regressão caudal, uma agenesia sacral que o privou de seus membros inferiores, ele foi abandonado logo após o nascimento e passou 19 anos difíceis à deriva no sistema de lares adotivos, enfrentando maus tratos e indiferença. Diante dessa situação, Zion escolheu nunca se render. Foi nos tatames de luta que ele decidiu moldar seu próprio destino. À força de uma disciplina rigorosa, utilizando apenas a força de seus braços, ele conseguiu competir com atletas sem deficiência, tornando-se um lutador universitário respeitado, um corredor de elite em cadeira de rodas e até mesmo um lutador profissional de MMA, detentor de recordes mundiais do Guinness, incluindo o de homem mais rápido sobre 2 mãos. Zion demonstra que é possível nascer sem pernas e ainda assim deixar uma marca indelével na nossa terra. Seu destino excepcional, celebrado em um documentário premiado, prova que o corpo é apenas o instrumento de uma mente determinada a conquistar sua própria liberdade. Número 6. Rose Siggins, quebrando as sombras da vida através da visibilidade. Enquanto alguns vivenciam sua diferença na descrição absoluta, Rose Siggins escolheu projetá-la audaciosamente sob os holofotes da cultura mundial. Nascida com a agenesia sacral que exigiu a amputação de suas pernas na infância, ela se recusou a levar uma vida de vergonha. Tornando-se mãe de 2 filhos e uma atriz aclamada por sua atuação marcante como Legless Suzy na famosa série Cult American Horror Story, Rose transformou sua morfologia atípica em um magnífico veículo de expressão artística. Essa escolha de se expor sem filtros é um grande ato político. Ela provou que o corpo diferente não é uma anomalia trágica a ser escondida, mas sim uma variação fascinante da diversidade humana, capaz de inspirar milhões de espectadores. Vivendo de maneira intensa e visível, Rose forçou o mundo a abandonar definitivamente a piedade condescendente para celebrar sua presença inesquecível, provando a todos que a verdadeira liberdade se escreve muito além da integridade do corpo físico. Ela deixou, assim, um legado duradouro na história da televisão e continua a encorajar gerações inteiras de pessoas com deficiência a se aceitarem plenamente e sem nenhum temor diante do olhar e do julgamento do público. Número 5. Kanya Sesser, a graça do movimento livre de qualquer restrição. Os exigentes mundos da moda e do esporte de alto nível são, historicamente, os bastiões mais rígidos de uma estética fechada, onde a simetria corporal é erguida como um dogma absoluto. Kanya Sesser, nascida na Tailândia sem pernas e abandonada em um templo budista, pulverizou essas barreiras restritivas. Adotada por uma família americana, ela aprendeu a se mover sobre as mãos com uma agilidade desconcertante, tornando-se uma atleta realizada e uma modelo de renome internacional. Kanya demonstra, através de suas sessões de fotos e competições de skate, que o carisma não depende de forma alguma de um corpo completo, segundo os padrões médicos clássicos. Sua atitude audaciosa
é um argumento vivo contra a ditadura da aparência física. A graça não depende da existência de pernas, mas de nossa capacidade de habitar nosso corpo para desafiar corajosamente os preconceitos do olhar alheio no dia a dia. Seu brilho excepcional nos lembra que a estética reside, antes de tudo, na energia bruta e na autoconfiança. Ela continua, ainda hoje, a inspirar jovens atletas em todo o mundo com sua resistência, seu sorriso radiante e sua determinação inabalável. Cada um de seus movimentos é uma obra-prima de resiliência e de beleza artística que cativa todos os públicos. Número 4. Mardi Gilbert. A arte da ilusão, além dos limites corporais. A prestidigitação baseia-se historicamente em um conceito fundamental e incontornável: a destreza manual de extrema precisão. Realizar ilusões espetaculares de classe mundial sem possuir mãos representa, portanto, uma contradição lógica insuperável. No entanto, é esse o autêntico prodígio realizado pelo mágico canadense Mardi Gilbert. Nascido sem mãos nem pés, ele se apaixonou muito jovem pela mágica com cartas. Diante da pena se adaptou ao exigente mundo da mágica, mas reescreveu todas as leis físicas de sua arte, inspirando assim milhões de mágicos em todo o planeta. Seu sucesso mostra que a imaginação e a engenhosidade são os verdadeiros motores da criação artística, muito além das capacidades biológicas de um indivíduo. Seu talento excepcional brilha intensamente em um universo artístico que, no entanto, é tão rígido e convencional. Número 3. Robbie Mendes, liderando uma equipe apenas pela força da mente. No imaginário coletivo, um treinador de futebol americano personifica uma fisicalidade intensa, capaz de ensinar pelo gesto e liderar seus jogadores no combate por meio da ação. Robbie Mendes, nascido sem membros devido a uma síndrome de tetramelia congênita, veio redefinir o próprio conceito de direção esportiva. Privado da possibilidade de segurar uma bola com as próprias mãos, Robbie desenvolveu uma compreensão estratégica absoluta do jogo, tornando-se um treinador principal respeitado na Califórnia. Sua trajetória demonstra que a liderança é, acima de tudo, um processo intelectual e emocional. Sem nunca realizar uma ação física direta no campo, apenas sua voz, sua clareza tática e sua força de profunda convicção são suficientes para guiar seus atletas ao topo. Robbie Mendes prova que o poder de um líder não reside em sua capacidade física de agir, mas em sua aptidão única de inspirar a ação nos outros e unir um coletivo esportivo determinado a se superar além de qualquer limite humano. Sua filosofia de vida resume-se na ideia de que não precisamos de braços para abraçar nossos sonhos, uma mensagem universal que toca o coração de milhões de entusiastas do esporte em todo o mundo. Número 2. Kyle Maynard, a extraordinária ascensão dos picos sobre os cotovelos. O alpinismo é, sem dúvida, o confronto mais bruto do homem com os elementos naturais e a gravidade terrestre. Tentar a difícil ascensão do Monte Kilimanjaro, sem próteses ou assistência, sendo um amputado quádruplo que nasceu sem braços nem pernas, parece pura loucura. No entanto, essa foi a formidável façanha realizada por Kyle Maynard em 2012. Rastejando corajosamente sobre seus membros protegidos por borracha, Kyle enfrentou 10 dias de intenso calvário físico, frio extremo e fadiga mental para alcançar o topo da África. Essa vitória monumental é um manifesto universal contra o fatalismo biológico. Através de seu livro inspirador intitulado No Excuses, Sem Desculpas, Kyle demonstra brilhantemente que o esforço físico nunca se limita apenas às ferramentas anatômicas de que dispomos, mas que é o reflexo de uma vontade inabalável, capaz de submeter a matéria ao espírito. Sua ascensão heróica nos lembra que a atitude que escolhemos diante dos obstáculos em nosso caminho determina nossa verdadeira altitude na existência terrestre. Kyle
continua a viajar pelo mundo, dando palestras, transmitindo uma mensagem de força, superação e coragem diante das dificuldades diárias. Sua mensagem de força e coragem inspira todas as nações. Número 1. Paul Alexander. A liberdade absoluta em um pulmão de aço. No topo da nossa lista, ergue-se um gigante da vontade humana, cuja existência prova que a liberdade do espírito triunfa sobre a imobilidade corporal. Paralisado pela poliomielite em 1946, Paul Alexander passou mais de 6 décadas confinado em um pulmão de aço que respirava por ele. Diante desse túmulo de ferro, Paul recusou categoricamente a fatalidade do isolamento. Ele aprendeu a respirar de forma autônoma, por curtos períodos, o que lhe permitiu estudar, tornar-se um advogado brilhante, atuar nos tribunais e escrever suas memórias com uma caneta presa entre os dentes. Sua vida prova de forma magistral que a consciência humana é um território infinito que nenhuma restrição mecânica pode aprisionar. Paul Alexander continuará sendo o símbolo da transcendência humana, um homem que voou com o pensamento muito além de sua gaiola de aço. Seu legado excepcional e imenso continua ainda hoje inspirando profundamente nossa humanidade a superar amplamente seus próprios limites pessoais. Ele ficará gravado para sempre nas memórias como um modelo absoluto de resistência diante da fatalidade da existência. Sua luta diária ilustra até que ponto a vontade pode superar as provações mais temíveis da vida. Número 11. Momento de casos imprevistos. Amina e Zola nasceram com uma condição genética rara, que dá ao crânio delas essa forma achatada única. Muitas vezes vistas como curiosidades médicas, essas duas irmãs se recusam, no entanto, a esconder sua diferença física. Elas defendem firmemente que a diversidade biológica humana nunca deve ser estigmatizada ou despertar piedade. Ao associar sua aparência inata a adornos tradicionais, elas reivindicam uma beleza alternativa. A luta delas demonstra que a dignidade humana ultrapassa amplamente as normas médicas comuns. Aceitar essas variações corporais constitui uma necessidade absoluta para construir uma sociedade moderna, tolerante e verdadeiramente justa com cada ser humano. Esses destinos inspiradores provam com força que a vontade e a resiliência superam todas as limitações de nosso corpo físico. Qual história desta seleção transformou mais profundamente sua visão sobre o potencial infinito que cada mente humana possui?